era o encontro do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que dentre todos os governadores eleitos, além dele estar no estado mais rico, que tem o maior aparato público, ele é o que estava mais associado ao Bolsonaro, pelo menos nacionalmente falando. Talvez porque também São Paulo é o lugar onde tem o maior colégio eleitoral. Ok, e aí todo mundo falou, eu falei, São Paulo vai virar o puxadinho do bolsonarismo, Tarcísio vai colocar todos os bolsonaristas lá, ele vai virar o bolsonaristão, São Paulo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Falei aqui, eu evitei falar isso antes do segundo turno da eleição, mas eu falei logo depois do segundo turno. Eu falei, olha, o Tarcísio vai trair o Bolsonaro assim, ó. Mas assim, inclusive o Tarcísio já deu declarações de que ele conversa com o Lula, assim, se for para conversar com o Lula, ele conversa normalmente com o Lula, sendo o Lula presidente, para ele não tem problema algum. Vai muito diferente do que falam bolsonaristas aí. Tem até governador aí bolsonarista no sul do Brasil que não quer falar com Lula, nem com Alexandre de Moraes, nem com ninguém, porque é bolsonarista raiz. O Tarcísio, postura diferente. Pois bem, eu falei, calma, muita calma, eu não quis publicar nada, que eu tava esperando para ver se era o que eu pensava. E era o que eu pensava. O Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Tarcísio porque ele tá em pânico. Por que ele tá em pânico? Porque o Tarcísio não está nomeando os bolsonaristas que o Eduardo Bolsonaro quer que sejam nomeados. Vamos lembrar uma coisa, o atual governador de São Paulo, ele apoiou o Tarcísio no segundo turno, covarde, maldito. Pois bem, ele já está fazendo a transição com o Tarcísio e deixando o Tarcísio nomear pessoas para o governo. É uma transição muito amigável que está sendo feita em São Paulo, diferente do que está sendo feita no cenário nacional, onde tem equipe de transição, estão fazendo tudo, mas o governo Bolsonaro continua negando algumas informações à equipe do Lula, principalmente, né, na parte da comunicação. Estão negando tudo que ali tem os crimes do gabinete do ódio. Ok. Então o Tarcísio já pode começar a fazer nomeações, ele pode nomear para a equipe de transição? Pode, mas ele já pode fazer algumas indicações direto para o governo. E o que o bolsonarismo percebeu? Ele não está nomeando os bolsonaristas que ele prometeu nomear. Ele anunciou aí alguns bolsonaristas, possivelmente para serem secretários de governo. Lembre-se, em governo estadual, assim como municipal, um secretário de governo equivale a um ministro. E quando você tem um lugar como São Paulo, que são mais de 40 milhões de habitantes, São Paulo é equivalente à Polônia, por exemplo. Eu morei na Polônia, tem mais ou menos o mesmo número de habitantes e a economia mais ou menos igual. Né? O PIB igual, tudo mais. Dá quase um país. E aí, comparando com o país europeu. Então, são nomeações importantes ali. Pois bem, o Tarcísio prometeu muito e entregou pouco. Então, o Eduardo Bolsonaro foi cobrar. E a conversa não saiu bem, não. Saiu pelo contrário, saiu muito ruim a conversa do Eduardo Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa, a traição do Tarcísio ao Bolsonaro, que está aí na iminência de acontecer, não vai ser fácil e nem rápida. Por quê? Porque o bolsonarismo usa o gabinete do ódio para ameaçar todo e qualquer ex-bolsonarista. Tá aí Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, ó, Joyce Hasselmann teve o quê? 3 mil votos em São Paulo? O Frota também não se elegeu. Tem vários outros aí que foram eleitos na rabeira do bolsonarismo, disseminando fake news com Bolsonaro, com discurso de ódio, com discurso fascista, e que depois, em 2019, 2020, saíram do bolsonarismo e que não foram eleitos aí, foram escorraçados pelo bolsonarismo, atacados assim, mas muito atacados com fake news, para servirem de exemplo. Quem trair terá o mesmo destino. O Tarcísio sabe disso. Mas o Tarcísio também sabe que uma coisa é você ter o gabinete do ódio operando dentro do Palácio do Planalto e o chefe do gabinete do ódio sendo presidente da República, não podendo ser preso, não podendo responder um monte de coisa, tendo a caneta dele particular. Outra coisa é você tentar tocar o gabinete do ódio sem o Bolsonaro estar lá, com o STF na cola, com o Alexandre de Moraes na cola. Não vai dar. O Tarcísio sabe disso. O que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro foi pedir cargos. Ok. Ele queria impor um bolsonarista como o chefe do governo da transição do Tarcísio. E queria impor um bolsonarista como secretário de Estado do Estado de São Paulo. Pois bem, deu ruim. O que deu ruim? Agora, esquece aqui Eduardo Bolsonaro e Tarcísio, vamos a Brasília. Em Brasília, o Lula, ele já está tendo apoio do Centrão. Então o Centrão já tinha uma fila do Centrão para apoiar o Lula antes da eleição. Depois da eleição, a fila só aumentou, como eu dizia aqui que ia aumentar. Até gente do Partido Progressista, de partidos que estão com o Bolsonaro, estão assim, vão pro Lula com uma cumbuca. Assim, Lula, por favor, dá alguma coisinha, eu aceito qualquer coisa no seu governo. Quero fazer parte do governo, Lula. Eu tava com o Bolsonaro, era um tempo ruim da minha vida. Enfim, estão lá todos atrás do Lula. Um dos primeiros a embarcar no futuro governo Lula
mesmo sem declarar apoio a ele oficialmente na eleição, porque não precisava, foi o Kassab. Kassab, dono do PSD. PSD com D de dado. O PSD é um partido que, um dos partidos que tem aí maior número de deputados e a segunda maior bancada do Senado atualmente. É um partido importante do Centrão e é um partido que tem muita articulação com a direita, com pequenos empresários, pequenos e médios empresários, muitos com grandes também, muita articulação com grandes também, mas com associações de pequenos e médios empresários. Ok. O Kassab, ele nacionalmente não declarou apoio ao Lula. Por quê? Porque o Kassab ele tá mirando o estado de São Paulo. Ele já foi prefeito de São Paulo, era vice do Serra, se tornou prefeito. Então ele São Paulo é o local dele. Então o Kassab ele apoiou o Tarcísio em São Paulo. O apoio do Kassab não dá efetivamente votos. Conhece alguém aí que fala, nossa, eu vou votar em fulano porque o Kassab apoiou? Não. Mas o apoio do Kassab dá abertura para qualquer governo com os setores à direita. É importante para governos. Então ele queria ali colocar gente no governo do Tarcísio e dominar o governo do Tarcísio. Ok, o que aconteceu? O Kassab está com Lula, um dos primeiros partidos, viu? Eu falo assim, tem uma fila de partidos do Centrão, um dos primeiros da fila era o Kassab, que já está garantido como alguém que vai apoiar, que está no governo Lula, apoiando o governo Lula. Ok, o Kassab foi nomeado para o cargo mais importante do governo do Tarcísio. Imagina a cara de bunda do Bolsonaro. Pô, meu cara vai apoiar o governo Lula, mas tudo dele vai ser base de apoio do governo Lula. Não só base de apoio, vai ajudar na articulação. Vários senadores, o Omar Aziz, que o Bolsonaro odeia, o Otto Alencar, vários aí são do PSD, do partido do Kassab. O cara vai lá e o Tarcísio... Eita, caraca, até quase fiz cair o negócio aqui. Aí o Tarcísio, em vez de nomear quem o Eduardo Bolsonaro foi lá exigir pessoalmente, ele nomeou o Kassab. Só que o Kassab, ele é o secretário mais importante do governo. Sabe o que cabe ao Kassab? Todas as nomeações. O Kassab, ele tomou o governo do Tarcísio. Então, obviamente, o Tarcísio vai tentar nomear. Eu digo tentar, porque na verdade quem vai mandar é o Kassab. Mas ele vai nomear alguns bolsonaristas. Por quê? Porque eu vou te repetir. A traição ao Bolsonaro tem que ser lenta e gradual, porque tem o gabinete do ódio. E o Tarcísio, ele não é tonto, ele não é idiota. Ele sabe que se ele trair o Bolsonaro pá, de uma vez, assim, rápido, o gabinete do ódio se volta contra ele sem problema algum. Traidor, 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 e ele vai ser achincalhado. Ele já não tem apoio da esquerda. Se ele não tiver apoio de ninguém da extrema-direita e ainda for achincalhado, o Tarcísio não dura no governo. Ele sabe, ele não é burro. Se fosse burro, não teria convencido o bolsonarismo a indicá-lo como candidato a governador. Vamos lembrar que a Carla Zambelli tentou, a Janaína Pascoal tentou, aí depois que deu muito errado, elas começaram a brigar pela vaga no Senado, mas antes de elas brigarem pelo Senado, elas queriam o governo estadual. Vários bolsonaristas tentaram, e o Bolsonaro colocou o Tarcísio ali. Aí o Tarcísio vai lá e coloca um cara que não está mais com o Bolsonaro para ser o principal, que vai ser responsável por todas as nomeações. Os bolsonaristas estão, assim, irritadíssimos, porque o Tarcísio não confirmou ainda o Salles, o Ricardo Salles, como secretário do Meio Ambiente, para destruir completamente a Mata Atlântica. Né? Destruiu a Amazônia, agora vai para a Mata Atlântica, agora com mais ênfase lá, né? Ele, como ministro do Meio Ambiente, também ele articulou para destruir a Mata Atlântica, mas agora vai ser o foco dele, porque em São Paulo, ali é onde tem, né? Não tem Amazônia em São Paulo. Pois bem, não nomeou ainda. É capaz que seja nomeado? Vai durar 4 anos? Não vai. Capaz de não durar 2, talvez nenhum. Por quê? Porque o Tarcísio vai mudar de lado. Ele vai mudar de lado, e ele vai mudar de lado junto com o Kassab e junto com o Centrão. Aliás, já está uma briga enorme dentro do PL por conta dos deputados estaduais eleitos, que alguns são bolsonaristas. Só que esses bolsonaristas que tiveram muitos votos, na rabeira, elegeram vários do PL que são do Centrão, ligados ao Valdemar da Costa Neto, que não querem o bolsonarismo. O que o Centrão quer? O Centrão quer um governo bem mais ou menos. É um governo que não vai fazer nada pela população, mas também não vai atrapalhar demais. São Paulo tem uma economia muito forte, São Paulo é um estado muito industrializado, então por mais que você faça tudo errado no estado de São Paulo, não vai ficar tão ruim. Apesar de que, tá ruim, mas não vai ficar tão ruim assim comparado até outros locais do Brasil que são mais pobres. Então, Centrão quer um governo bem mais ou menos para poder roubar muito. É isso que quer o Centrão. Então o pessoal do Centrão na Assembleia Legislativa de São Paulo já está brigando para isolar os bolsonaristas e falar, não, aqui é um governo de direita, a gente quer os votos dos bolsonaristas para aprovar as medidas que façam com que eles possam roubar mais dinheiro. Mas pro resto, tchau, vocês são aqui, ó,
isolados. Cargo é coisa nossa. Seria bem melhor para São Paulo se o Haddad fosse governador, não ia precisar de toda essa articulação aí para frear o bolsonarismo e não teria o risco, que veja bem, esse risco sempre há, do bolsonarismo ganhar a queda de braço em algum momento e conseguir colocar as mãos do governo Tarcísio. Sempre há esse risco, viu? Não é que, nossa, não há risco nenhum. Sempre há algum risco. Pequeno, mas há. Se fosse o Haddad governador, não teria. Pois é, peço aí sua inscrição no canal, vamos para cima aí dessa corja. Falou!